fisicamente, né? Mas a gente agradece a Deus por essa oportunidade que a tecnologia nos oferece, nos possibilita, né? Da gente se reunir aqui às quartas-feiras e aos sábados, aqui do outro lado do celular, qualquer parte do mundo. A gente se conecta em pensamento com os trabalhadores da casa, com essa casinha aqui, com esse nosso templo aqui, que a gente, de alguma forma, se conecta a Deus, ao sagrado, à espiritualidade. Enfim, estamos aqui para mais uma reunião. E eu vou fazer a reunião como a gente fazia antes, né? A gente não tem recadinhos essa semana, tá certo? A gente vai fazer a leitura de uma mensagem do Minuto de Sabedoria hoje novamente. Mensagem 244, tá? Depois a gente faz a prece inicial, passa a palavra para a expositora. Hoje vai ser Eliana Fernandes, nossa companheira, colaboradora aqui da casa, que vai falar sobre espíritos que cuidam de nós. Olha que tema bonito. Para que nenhum de nós se sinta desamparados, desacolhidos, desprotegidos da presença de Deus em forma dessa testemunha toda que existe ali invisível conosco. Né? Então, é isso que a Eliana deve falar aqui com a gente hoje. Vamos ler a nossa mensagem? A 244 do Minuto de Sabedoria. Deus está em toda parte, ao mesmo tempo, e, portanto, está também dentro de você, em redor de você, vendo o que você faz, sabendo até o que você pensa. Se você sofre, é porque a dor lhe trará benefícios futuros, e não por vontade de Deus. Você deixa seu filho sofrer na cadeira do dentista porque este beneficia o seu filho, mesmo fazendo com que ele sofra. Deus age também assim conosco. Uma mensagem curta aqui, mas só para a gente ir se sintonizando, se harmonizando para casa. Lembrando que a gente não tem público aqui no momento, a gente está tendo atendimento fraterno para alguns casos e a gente faz as transmissões aqui da casa. Agora eu vou convidar todos para a gente fazer a nossa prece inicial. Convido a todos para a gente fechar os nossos olhos. Assim a gente vai levando o nosso pensamento à grandeza de Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo. E como sempre fazemos, Senhor, em primeiro lugar, te agradecemos por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui ou de estarmos do outro lado do celular, da TV, do computador, mas reunidos em Teu nome, reunidos aqui em torno da mensagem do Evangelho, para que a gente possa aprender, refletir, crescer. Te pedimos, Senhor, que nessa tarde abençoada a gente possa sentir a Tua presença, o Teu acolhimento em nossas vidas, em nossas dores, em nossas angústias, e que ao final da nossa reunião, da nossa palestra, cada um de nós consiga sair renovado, com novas reflexões, novos entendimentos sobre a vida, sobre a nossa caminhada. A gente pede também, Senhor, intuição, pedimos a inspiração, o envolvimento de todos em torno da Eliana, para que ela consiga transmitir a mensagem que ela traz aqui hoje da melhor maneira possível, que essa mensagem possa falar ao nosso espírito, à nossa consciência, que a gente possa sair dessa reunião melhores do que começamos ela. Te pedimos, Senhor, fique conosco, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Eliana, fica à vontade, a casa é tua. Espíritos que cuidam de nós. Boa tarde a todos, que Jesus possa nos abençoar cada vez mais. E hoje, como... Acho que está certo. Mas você que vê aí. E hoje, como diria o Djavan, né, um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Então, nós vamos aproveitando, lendo algumas passagens de alguns livros de André Luiz, Chico Xavier. Nós vamos falar sobre os espíritos que cuidam de nós. Esses espíritos, eles são espíritos que estão em toda parte. Em setembro eu estive aqui para falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, e a gente sabe que quem começou esse trabalho do Setembro Amarelo, que é uma prevenção contra o suicídio, foi a mãe
de um moço chamado Mike M, né, E-M-M-E, que se suicidou e ninguém tinha percebido. Então, ela, como um espírito que já pensou no coletivo, ela não pensou só nela, só no que aconteceu com a família dela, ela pensou em tudo o que poderia acontecer com as outras mães, com os outros pais, e então ela começa a campanha Setembro Amarelo, porque ele tinha um carro amarelo e ele gostava muito de ficar nesse carro, era o lugar de refúgio dele. Nós temos também, nesse mês, hoje é de 31 de outubro, então nós temos Outubro Rosa, que está acabando já, mas é uma campanha também para prevenção contra o câncer de mama. E estamos entrando em novembro, amanhã, que é o Novembro Azul, que é a prevenção de câncer de próstata. Então, nós temos esses 3 meses, né, alguns outros meses mais coloridos, que são campanhas preventivas para o coletivo, para a sociedade. E a gente não pode deixar de dizer que essas pessoas que pensam no coletivo, né, que estão pensando na gente, num problema de saúde, ou num problema que venha a ter um filho, um parente, um amigo próximo, são espíritos que cuidam de nós. Não são espíritos evoluídos de maneira que a gente reconheça como Bezerra de Menezes, como Allan Kardec, como Chico Xavier, mas são espíritos que estão pensando no coletivo. E toda vez que o espírito pensa em fazer um trabalho para o bem do coletivo, para o bem de todas as pessoas que estão à sua volta, esses espíritos estão cuidando de nós. Então, são espíritos que estão espalhados pela Terra, nós não conhecemos, nós conhecemos muito poucos, os nomes são famosos, mas alguns espíritos existem que são muito trabalhadores do bem. E a gente também não pode deixar de falar de segunda-feira, já que estamos entrando no mês de novembro, que é o dia considerado o Dia de Finados, que hoje, para nós, né, depois de um tempo, ficou um culto àqueles que estão mortos. Mas, como diz Jesus no seu Evangelho, Evangelho de Lucas, Deus é Pai daqueles que estão vivos e não dos mortos. E, na realidade, ele, que é Deus, né, continuação do versículo, é Pai de todos aqueles que estão vivos, porque acredita que todos estejam vivos. Então, nós, na doutrina espírita, sabemos que ninguém morre, o que morre é esse corpo físico apenas, né? O espírito é imortal, o espírito é eterno a partir da sua criação, e nós, então, estamos vivos para sempre. Por mais que o nosso corpo se debilite, por mais que a gente desencarne e seja plantado na terra, como diziam os antigos, né? Os antigos, nas áreas primitivas, as pessoas plantavam, não enterravam seus mortos, eles plantavam como se fosse uma semente para que nascesse com mais vigor na próxima encarnação. Então, de onde veio esse dia de finados que hoje a gente comemora, né, entre aspas, desse jeito, né? Antigamente, na Gália, isso está no livro do Leon Denis, Depois da Morte, os gauleses eles comemoravam a festa dos mortos. Não era uma comemoração para cultuar aquele que morreu com tristeza, com pesar, mas era uma festa mesmo, uma comemoração com dança, com música, para os seus familiares que, na época do frio, poderiam estar sentindo frio, né, no pensamento deles, e viriam até as suas casas para comemorar junto com eles e passar conselhos e dar alguma indicação de alguma coisa boa para a vida deles. Isso simbolizando para nós já a mediunidade, porque eles não ouviriam esses espíritos, mas receberiam esses conselhos de alguma forma. E esses espíritos viriam fantasiados com alguma roupa diferente, porque não viriam com seus corpos apodrecidos para assustar os familiares, mas viriam fantasiados com uma roupa diferente. Da onde surgiu, então, a festa dessas fantasias de Halloween, né, que a gente conhece hoje e que hoje a gente faz mecanicamente, né, mas que tem uma história aí atrás, que é justamente a comemoração dos familiares, dessas famílias que faziam essas festas, para que os seus mortos, ou seja, os seus familiares que estão desencarnados, que estavam desencarnados, viessem participar de uma cerimônia dentro de casa, porque eles acreditavam que esses parentes, que esses familiares estavam vivos
e que sentiam frio na época do inverno lá naquela região. Então, depois disso, a abadia, né, a Igreja Católica, ela acabou considerando o dia 2 de novembro e não o dia 1, né? Por que a gente tem o Halloween no dia 31, que é hoje, né? Porque os gauleses eles começavam essa festa na noite do dia 31 e comemoravam até o dia 1º de novembro. E no dia 2 de novembro, esse abade, ele começava a fazer orações pelos espíritos que estavam no purgatório. Porque para a Igreja Católica, alguns espíritos estão no purgatório, outros no inferno, outros no céu. E esses que estão no purgatório, eles ainda têm a chance de ir para o céu. Porque eles não foram nem bons nem maus, segundo a teologia da Igreja Católica, a doutrina. Então, o padre, rezando no dia 2, esses espíritos estariam mais fortalecidos para poderem alcançar o céu. Então, eram orações a esses mortos. Aí, depois de um tempo, passou-se a cultuar o local mesmo, o cemitério, levando flores, levando velas, se vestindo com uma roupa mais escura, mas com um pensamento mais triste, no dia de finados. Então, parece que a história mudou da festa para a tristeza. E hoje, então, a gente tem algumas pessoas que vão até o cemitério, outras pessoas que ainda cultuam, né, o seu pensamento mais elevado. O mais importante, segundo os espíritos, que está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre os funerais, mais importante para os espíritos é a questão de serem lembrados. Se eles são lembrados no dia 2 de novembro, eles ficam felizes, mas se eles são lembrados nos outros dias, eles vão ficar felizes também. Não existe uma data específica delimitada para a gente lembrar de um espírito, um ente querido. A gente pode se lembrar desse ente querido a qualquer momento. E dentro de casa, e numa praia, e num parque, num campo, não necessariamente num cemitério, né? A mesma coisa que eu falo assim, olha, Fernando, eu lembrei de você essa semana, fiquei tão feliz. Ele falou, onde você está? Fala, no cemitério, né? Então, nada contra, a gente não está criticando, até porque está no Livro dos Espíritos, né? E quem faça ainda culto. Mas talvez a gente já tenha aqui se desapegando um pouco dessas datas limitadas, porque não existe limite para o pensamento que é nosso, que é livre e que é pensamento também que sintoniza com os espíritos que nós conhecemos. Então, muito mais bonito do que ir, de repente, chorar num túmulo, é sentir a saudade, chorar, mas enxugar as lágrimas e fazer uma oração para a pessoa que se foi, com o seu sentimento. Se a pessoa não tivesse sentimento mais de chorar e ficar alegre porque a pessoa está livre do corpo físico e está no plano espiritual, agradecer a Deus por essa oportunidade de conhecer também o lado da doutrina espírita, que nos faculta esse entendimento, porque até então nós éramos tristes porque os nossos parentes tinham desencarnado. Agora nós sabemos que podemos ficar até tristes, podemos ficar sentindo saudade, mas sabemos que eles estão vivos e estão, de repente, reencarnando aí próximo a nós, sem a gente saber. Então, esse dia, né, que é de novembro, que é tão colorido, né, esses 3 meses são tão coloridos, de repente nós temos aí um dia destinado aos mortos, né, e vamos entender como um momento que a gente tem para fazer mesmo as nossas preces, as nossas orações, dedicadas a essas pessoas que nós lembramos. Mas que se a gente quiser, a gente pode lembrar dessas pessoas a qualquer momento, né? Então, esses espíritos, na época dos gauleses, eram espíritos que cuidavam deles, eram espíritos que estavam próximos, né, ali perto da casa deles, mas que poderiam vir um dia fazer uma festa na casa deles, trazer uma inspiração, trazer uma história, trazer um conselho para que eles tivessem uma vida melhor. Então, são espíritos que cuidam de nós, né? Nós temos em nossa vida, nós temos desde quando a gente reencarna, a gente tem os pais, a gente tem os responsáveis por nós. Se a gente não tem os pais, a gente tem alguém que toma conta, a gente tem o orfanato, a gente tem a escola, os professores, a gente tem amigos, a gente tem pessoas que se preocupam conosco. Não tem ninguém sozinho no mundo, como disse a leitura, né? Deus está em toda parte. Nós sabemos que Deus nos criou para vivermos em sociedade, então nós temos os nossos familiares, os nossos amigos, e também temos os amigos do lado do plano espiritual. Se não temos
muitos amigos encarnados, nós com certeza temos muitos amigos desencarnados, que estão torcendo por nós também do outro lado. São espíritos que nos ajudam, são espíritos que cuidam da nossa reencarnação, são espíritos que cuidam de nós. Assim como nós temos as nossas responsabilidades com os nossos familiares que nós formamos, com as pessoas que estão junto conosco no nosso trabalho, no nosso grupo, nós também temos uma responsabilidade. Então, nós também somos espíritos que cuidamos dos outros. O Chico Xavier tem um texto chamado Na Senda da Ascensão, que fala, inclusive, dos animais. Que os animais, eles nos veem como deuses. Assim como nós vemos os espíritos superiores como deuses, né? Às vezes nós vemos Bezerra de Menezes, por exemplo. Nós estamos com problema de saúde e nós pedimos, sabemos pedir a Dr. Bezerra de Menezes que nos trate, que cuide de nós. E ele poderia estar já fora do sistema solar, longe da Terra, trabalhando com outras coisas. Ele preferiu, ele disse, quando teve essa oportunidade, segundo Chico Xavier, ele disse que preferia ficar próximo a nós enquanto tivesse uma alma com problema, uma alma doente. Então, ele vai ficar por muito tempo, porque aqui nós temos essa necessidade. Então, ele se viu na obrigação de cuidar da gente. Esses espíritos mais elevados, eles cuidam, eles tratam, eles trabalham junto dos encarnados. E a gente tem uma comparação com os animais. Então, os animais são seres também que precisam da nossa assistência. Então, assim como nós sabemos pedir a Dr. Bezerra e a espíritos mais elevados que nos abençoe, que nos oriente, os animais não sabem pedir na nossa linguagem, eles têm uma linguagem própria. E, segundo os espíritos, eles têm uma linguagem que se comunicam mais do que a gente imagina. Mas eles não sabem pedir como a gente pede para o plano espiritual. Eles pedem de outra forma, que a gente cuide deles. E aqueles que já estamos mais conscientizados sobre o reino animal, o reino vegetal, a gente tenta fazer também, assim como o Dr. Bezerra de Menezes tenta cuidar da gente, meio que sentindo uma obrigação até, sem ter essa obrigação, nós também temos o dever de cuidar daqueles que estão nos reinos inferiores, os animais, por exemplo. Para nós termos uma ideia desses espíritos que cuidam da fauna e da flora, nós temos o livro Os Mensageiros, que é um capítulo dedicado, né, são 2 capítulos, 41 e 42, depois se alguém quiser ler, que eles se dedicam a falar sobre a proteção que tem os animais no campo. Eles dizem que para fazer reunião espírita no campo é muito melhor, porque o campo é um ambiente aberto, um ambiente onde tem muita mata, um ambiente que tem um oxigênio mais puro e que as pessoas se fortalecem nesses lugares, né? Elas conseguem sustentar a sua saúde espiritual. E nesse capítulo 41, eles mostram que existe dentro de uma fazenda, entre árvores, um espírito que toma conta daquele trecho. Não tem o guarda de rua, né? O guarda de rua que fica tomando conta com a moto, com o carro, ou então numa guarita, tomando conta daquela rua. Então, nesse trecho da floresta, o André Luiz diz que existe um espírito tomando conta. Então, a gente imagina, assim, na cidade, no campo, na praia, trechos onde existam espíritos que são protetores, que estão cuidando da gente naquele momento. Às vezes a gente está passando por uma praça e às vezes nos sentimos mal, vai acontecer alguma coisa, aquele espírito que está na praça tomando conta das pessoas, eles podem ajudar-nos para que não aconteça o pior, para que a gente consiga receber uma instrução e mude de caminho, para que a gente se sinta melhor, mais saudável. Então, nós temos espíritos que cuidam de nós também, não tão elevados assim, mas que estão trabalhando, né, como se fossem guardas espirituais no meio dos locais. E esse que estava lá, ele foi chamado a atenção, porque uma pessoa estava passando de carroça com seu burrico e caiu e bateu a cabeça e fraturou o crânio. Então, o mentor dessa região, porque existe aquele da rua e existe como se fosse o mentor da região, da fazenda toda, existe um mentor geral. Ele vai lá e chama atenção, ele fala, como é que você deixou isso acontecer com esse pobre pai de família? E o guarda da rua, né, o segurança espiritual, ele fala, mas é isso mesmo, é um pobre coitado, é um pai de família,
e eu instruí que ele não maltratasse tanto esse burrico durante essa semana. Então, ele batia com chicote, pisava, dava soco, e o burrico ia aguentando até que hoje ele não aguentou e deu um coice e ele caiu. Aí o mentor já ficou, né, falou, bom, então ele sofreu as consequências dos seus atos. Ele fraturou o crânio, ele vai ficar em casa por uns dias, e ele vai pensar nisso tudo que aconteceu, de repente, voltando o seu pensamento para respeitar mais o animal, que o ajuda no seu trabalho diário. Então, nesse sentido, os espíritos que cuidam de nós, cuidam também dos animais. Eles também cuidam dos animais que estão à nossa volta, também cuidam das pessoas que estão à nossa volta. Nós não precisamos ficar preocupados, porque todo mundo recebe esse cuidado. Além de que, como disse Fernando, nós temos um espírito protetor. Cada um de nós tem um espírito protetor. Então, muita gente fala anjo da guarda, né? Anjo guardião, espírito protetor. O nome não importa para eles. O importante é a gente saber que a gente tem, não um espírito que fica ao nosso lado 24 horas por dia, vendo tudo que a gente faz. Não é isso. Mas um espírito que está ligado a nós pelo pensamento 24 horas por dia. Porque se a gente precisar, se a gente sentir uma tristeza, se a gente sentir uma alegria, se a gente precisar, esse espírito está voltado ao nosso pensamento e consegue se comunicar conosco. Ele tem os seus afazeres, ele tem outras tarefas para cumprir, mas ele tem a nós para cuidar. É uma responsabilidade que esses espíritos tiveram conosco antes da gente reencarnar e continuam conosco depois que a gente desencarna. Depois que a gente desencarna, inclusive nós temos vários relatos nos livros de Chico Xavier, de André Luiz, com os mentores que acompanharam aqueles trabalhadores do bem. Então, são os espíritos que cuidam de nós, são esses espíritos que cuidam de nós. Nós podemos falar assim, mas Deus cuida de todos nós. Deus cuida, claro. Deus é o nosso Criador, cuida de nós o tempo todo, mas Ele tem muita gente para trabalhar também. E esses espíritos que são mais evoluídos, Jesus, cuidar de um planeta, cuidar de um sistema solar que seja, tem bastante trabalho para fazer, mas em nenhum momento eles desligam o pensamento daquele que faz uma oração. Mas eles dão oportunidade para que outros trabalhem. Numa empresa, nós temos um presidente da empresa que conhece todas as pessoas, ou pelo menos que sabe que todas as pessoas trabalham lá e o que estão fazendo. Mas ele não sabe que naquele dia aquela pessoa tropeçou, teve um tombo e teve que sair para o hospital. Isso quem sabe é aquele que está mais próximo. Então, quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, nós estamos nos fortalecendo e amar o nosso próximo é respeitá-lo também como um trabalhador de Jesus. Nós temos vários trabalhadores de Jesus que estão passando por nós o dia inteiro, todo o tempo, na humanidade, e nós nem reparamos. Mas todos eles estão do nosso lado. E nós estamos fazendo pedidos a eles o tempo todo, como fazem os animais. O Aniceto, nesse livro Os Mensageiros, no capítulo seguinte, ele fala que faz uma reunião para as pessoas, para os espíritos que estão lá, e animais chegam bois, chegam vacas, chegam passarinhos, patos, e ficam todos em volta do espírito que está fazendo a preleção. Eles não estão entendendo a linguagem articulada do espírito, falando do evangelho, de Paulo de Tarso, mas eles estão sentindo a vibração daquele espírito e eles gostam dessa vibração. Então, a gente tem essa responsabilidade de manter uma vibração harmônica conosco, para que não só as pessoas, mas também os animais sintam prazer em estar conosco, convivendo conosco, tanto em casa quanto fora de casa, os passarinhos, né? As árvores, elas chamam os passarinhos, né? Porque tem a copa, são quartos para eles, são alimentação, é descanso, mas elas dão o conforto que eles precisam. E nós somos mais inteligentes do que as árvores. Então, nós temos o dever e o compromisso com os animais. No livro ainda de André Luiz, Missionários à Luz, nós temos mais um capítulo que fala dos espíritos que cuidam de nós. São espíritos que estão trabalhando em prol de um que está desencarnado por suicídio. E a mãe vem pedir socorro para o Alexandre, que é o mentor de André Luiz nesse livro, e ele fala, vamos até ele, vamos procurar.
Então, eles vão procurar e acham esse espírito mergulhado num matadouro de bois. E o André Luiz, então, fala, nossa, mas é a cena mais repugnante, porque eu nunca pensei que o espírito fosse gostar do sangue de animal morto. Que horror, ele fala. E o Alexandre fala, não, não julgue, André. Há pouco tempo você estava encarnado e gostava da fumaça da carne queimando, que é, no açougue, por exemplo, o cheiro do açougue para muitas pessoas incomoda, e para outras não. Então, é tudo uma questão de preferências, nós não devemos julgar ninguém. Aliás, todo mundo pode comer o que quiser, como quiser, carne sem carne, leite sem leite. A gente só tem que tomar cuidado em saber de onde vem essa mercadoria, o que está acontecendo com os animais, qual é a crueldade que se faz com os animais, para que a gente tenha uma mercadoria, um produto. Né? Nós sabemos que o Chile está com problemas, por exemplo, com salmão. Aquele salmão que é cor de rosinha, que todo mundo gosta, ele está recebendo muito corante, porque o salmão de verdade está em extinção, e esse outro, criado em fazendinhas, ele está sendo colocado muito antibiótico, muito corante, para que ele fique da cor que a gente conheça. Então, a gente também tem o direito de não ser enganado. Então, a gente tem o direito de saber de onde vêm os alimentos, se os animais estão sendo maltratados ou se estamos fazendo jus à cadeia alimentar, né? Se a gente pode se alimentar de carne, porque ainda existe uma indústria muito grande, existem pais de famílias que estão sustentando as suas famílias trabalhando com açougues, com matadouros, e tudo isso é honesto. Né? O próprio livro O Consolador, na questão 129, quem quiser pode ler, o Emmanuel fala sobre isso, que ainda vai demorar um tempo para a gente perceber a necessidade de outro tipo de alimentação. E isso não é pecado, não é errado, não é nada. A gente só tem que esclarecer. E se não tiver crueldade, tudo bem. Mas se tiver crueldade, a gente tem a obrigação e o dever, como espíritos que cuidamos dos outros, a também nos esclarecer e começar a combater esse tipo de problema, porque é um problema. Assim como nós não gostamos de algum produto que venha escrito lá, esse produto foi consumido com trabalho escravo, por exemplo, né? Seja de qualquer tipo de pessoa. Nós não gostamos, nós temos a obrigação de saber se tem lactose, se não tem, se tem trabalho animal, como é o trabalho animal, né? Nós temos essa obrigação e esse dever de saber, porque estamos aqui para proteger esses animais. João Evangelista, na sua pregação, antes de ser preso para ser jogado no tacho de óleo fervente, né, que diz a história que ele saiu ileso, ele estava conversando com os peixes, falando de Jesus para os peixes. Os soldados chegaram todos esbaforidos para prender João, e ele fala, não, eles não vão fazer nada com vocês. E os peixes que estavam indo embora voltam e ficam lá em torno dele, boiando para que ele fale, depois que ele termina, então os peixes vão embora. E João Evangelista tinha muito isso de conversar com os animais. E os soldados, aqueles mais amolecidos no seu coração, eles se transformavam, e eles deixavam de ser cruéis naquele momento pelo amor que João Evangelista tinha pelos animais e pelas pessoas também, né? E segundo Miramês, Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. E Francisco de Assis também nós temos várias histórias dele conversando, acalmando loucos, ferozes, acalmando os passarinhos, falando com as aves, porque ele adorava que as aves tivessem asas, porque ele gostaria muito de ter asas. Então, as aves conseguiam ter tudo sem trabalhar, por exemplo. E ele falava que as aves tinham que agradecer a Deus pela oportunidade de terem tudo à sua volta, o alimento, a roupa, o ninho, as árvores, sem ter um esforço, apenas para viver. Então, ele conversava com os animais também. Isso demonstrando o quê? Que os animais estavam entendendo tudo o que ele estava falando? Não, mas estavam entendendo a sua vibração, a sua intenção, o seu amor. Porque a linguagem do amor é universal e os animais entendem essa linguagem do amor. Então, nós temos aí o dever e a condição já, sendo espíritas, de compreender e de cuidar também daqueles que estão vindo junto com a gente, porque um dia esses animais serão como nós. Porque existe uma evolução do princípio inteligente para o princípio espiritual, que somos nós, né? Para os espíritos.
Então, assim como nós seremos espíritos puros, assim como nós seremos como Jesus, como Bezerra de Menezes, que parece estar muito distante, né, pela nossa condição, a gente fala, imagina que eu vou ser, a gente vai ser, sim. Todos nós vamos evoluir ao ponto de sermos como Jesus. Ou até melhor, fazendo coisas melhores, como ele mesmo diz. Mas a gente também compreende que os animais, né, a vaca, o cachorro, a ovelha, eles vão passando pelo processo de evolução e vão chegar a ser como nós. Então parece muito distante também para um animal que nem tem consciência do que ele é chegar até nós, mas isso vai acontecer. É a nossa evolução e por isso a nossa condição de ajudar, de cuidar dos outros. É por isso que a gente recebe tanto cuidado do plano espiritual. Assim como nós recebemos, nós também podemos doar. E Deus está aqui para atender, né, os nossos pedidos sinceros. Está aqui não, né? O Deus existe para atender os nossos pedidos sinceros de amor, de compreensão, de transformação, porque Ele sabe que assim como os animais, nós não compreendemos a sua misericórdia para conosco. Um animal, por exemplo, não compreende. O Fernando falou isso agora há pouco, né? O pai leva uma criança no dentista, a criança chora, aquilo dói, o dente arrancado, e o pai pode até sofrer, mas a criança não está sabendo naquele momento que aquele sofrimento está sendo bom para ela. Deus é assim conosco também. Nós estamos passando por um momento onde nós precisamos nos situar, né? Em que grau evolutivo nós estamos, como é que nós estamos lidando com a nossa vida. Existe uma história da ovelha rebelde que ela chega para Deus e fala: Deus, eu não quero mais ser tosquiada. Eu fico com frio um bom período do ano e isso me machuca muito. Eu não quero mais isso. Eu quero ser diferente das outras ovelhas. Se a minha lã é tão importante assim para o mundo, então que eu tenha fios de ouro. Eu não quero mais ser tosquiada. E Deus então atende os pedidos da ovelha e os fios são de ouro. Aí ela sai para o campo para passear, tá toda feliz, de repente vem os salteadores, os ladrões, e roubam aquele ouro todo, ela fica sem pelo nenhum. E morre de frio de novo e chega para Deus e fala: não, esse eu não posso ter, esse tipo de pelo eu não posso ter. Agora eu quero fios de porcelana, porque porcelana ninguém vai roubar de mim, não chama tanta atenção. Então Deus cumpre o que ela pede, e então os fios ficam de porcelana, só que são muito sensíveis. E no meio do campo, no meio da tempestade, no vento, os fios se quebram e ela passa frio. Então ela volta para Deus e fala: mas esses pelos aqui não me deram trabalho, eu não quero mais nada disso, eu quero pelos agora que tenham alguma coisa que ninguém roube. Eu quero pelos de mel. Aí Deus cumpre o que ela pede e os pelos são de mel. Só que ela sai para brincar, sai para o campo para fazer suas coisas e daqui a pouco tá cheio de mosca em volta dela, sugando aquele mel, até ferindo, machucando. Ela se volta para Deus e fala: não é possível, nenhum pelo funciona. Eu quero então um pelo que agora ninguém vai querer, que um pelo de alface. Aí ele cumpre o que ela pede e ela vai para o campo toda feliz, saltitante, mas chega no campo, tem os cavalos que gostam de alface e começa a comer alface, que é do pelo dela. Aí ela fala: mas isso não é possível. Aí começa a ficar triste, começa a chorar, fala assim: nada deu certo para mim, Deus me ouviu, mas não me ouviu, na verdade ele já sabia disso. Aí ela chega para Deus e fala: não, Deus, eu quero a minha lã de volta, eu quero ser igual às outras ovelhas, pelo menos era só o tosqueador que tirava de mim o pelo, não tinha problema mais com nenhum tipo de pessoa. E Deus então devolve para ela o que era já de origem. Então, às vezes a gente fica pedindo alguma coisa que está a mais, e Deus é muito misericordioso, ele nos atende, né, nas condições que nós tivermos mérito. E aí a gente percebe que a gente precisa manter o nosso normal, né, a nossa condição espiritual. Hoje nós temos uma condição de inteligência, uma condição de moral, uma condição de compreensão das coisas, e às vezes a gente quer muito além daquilo que a gente consegue. Então, Deus nos dá a oportunidade, mas a gente volta atrás para falar: não, isso aqui é muito para mim, deixa eu ficar nesse pedaço aqui, tá bom para mim. Então, é um cuidado de Deus conosco, é um cuidado da natureza. E quem não vai lembrar do livro Nosso Lar, para citar o último trecho desses espíritos que cuidam de nós, que é o capítulo 50, onde o André Luiz volta para sua casa, onde está a sua família antiga, a sua ex-mulher,
seus filhos, e vê lá que tem um marido novo, né? E está doente, e a mulher fala, eu não aguento uma segunda viuvez. Então, o André Luiz, ele sente isso, porque ele está vivo, mas ela não sabe. Né? Então, ele vai, procura Narcisa, que é uma trabalhadora lá de nosso lar, e os dois vão até a mata. E lá na mata, na floresta, Narcisa fala de um jeito que ele não entende, mas aparecem 8 entidades para servir Narcisa. São 8 entidades que tomam conta daquele pedaço da floresta, mais espíritos que tomam conta de nós. Imagina que a gente tenha espíritos em todos os lugares. Por isso que os espíritos, no livro dos espíritos, eles falam que os espíritos se acotovelam conosco, porque em todos os lugares nós temos espíritos trabalhadores. Então, eles vão até a floresta, eles falam em outra, ela fala em outra língua com essas entidades, eles trazem eucalipto, uma essência de eucalipto e uma essência de mangueira. E nessa mistura dessa essência, né, eles levam até a casa onde o André Luiz morava e passam a noite passando para o doente, para o Ernesto. Então ele começa a respirar aquela essência de eucalipto, aquela essência de mangueira, e ele se recupera para o dia seguinte. E André Luiz passa uma semana fazendo esse trabalho na casa onde ele morava antes, agora com um novo pai de família que está lá doente. Ele passa uma semana fazendo esse trabalho. São espíritos familiares que cuidam de nós. Hoje, certeza absoluta, em qualquer lugar vai ter uma pessoa recebendo auxílio espiritual durante a noite de alguém que gosta muito dessa pessoa. Pode ser um familiar, pode ser um espírito protetor, pode ser um espírito que trabalhe na cura, com o Dr. Bezerra de Menezes, ou com outros espíritos, outros grupos familiares ou de amigos, mas com toda certeza tem sempre alguém precisando e sempre alguém socorrendo. Na nossa vida, na nossa evolução, nós estamos sempre buscando alguém que está precisando e sempre estamos precisando de alguém que já passou à nossa frente. Então, são espíritos que cuidam de nós o tempo todo, né? E agora, para encerrar, né, mais 5 minutinhos, nós temos uma história também de um caso muito interessante, que é a história que está no livro Aulas da Vida, de Chico Xavier. Em setembro, quando eu estive aqui, eu falei que estava lendo a letra A, né? Ainda estou na letra A dos livros do Chico. Então, defesa contra a obsessão. É o caso de um moço que sofria de artrite reumatoide e tinha muitas dores pelo corpo. E a mãe dele, ele, no plano espiritual, já como tinha sido uma trabalhadora, ela foi pedir para os mentores falarem, olha, eu queria saber como é que está meu filho, porque ele não melhora, já está com 36 anos e ele só sente essas dores, não sai disso o tempo todo, a gente sabe que ele recebe recurso do passe, né? A gente vem, né? A família vem até o centro espírita e o mentor fala assim, então eu vou pegar a ficha dele. Então a dona Etelvina vai com eles até lá e quem está junto é o irmão X. Essa história é o irmão X que fala. Eles vão até a ficha do Marcelo, é Maurício Tessi. Ele tem 36 anos, está lá escrito doença, defesa contra obsessão e loucura. Então, a doença artrite reumatoide que ele tem é uma defesa contra obsessão e loucura. Aí está escrito assim, mérito. Ele tinha algum mérito antes de começar essa doença? Fez algum bem para a coletividade, para alguma pessoa? Nenhum. Não tinha mérito nenhum. Qual é o histórico dessa doença? Por que está acontecendo isso? Aí os mentores falam que ele, encarnado em outras existências, ele era criminoso, ele fazia parte de um grupo de malfeitores, e para não estar em contato com esses inimigos do passado, essa doença foi pedida pelos amigos espirituais que estão numa esfera elevada, amigos que tomam conta, espíritos que tomam conta de nós. Às vezes a gente reencarna, a gente nem sabe por que reencarnou, por que a gente está naquela condição, mas tem amigos nossos, espíritos que se preocupam conosco, que nos permitem aquela reencarnação daquele jeito para a gente evoluir e para alcançá-los no plano espiritual. Não para ficar para trás na retaguarda, mas para subir também, elevar-se também àquela condição. E só que aquela doença era uma doença muito, muito triste de se ver, porque ele sofria muito. Então,
Então, ele ficava na cama vários dias, e eles pegaram o mês de janeiro de 1967. Está lá escrito, para quem quiser ler depois, é Aulas da Vida, Defesa contra a Obsessão. Tem um mês de calendário, que eu não vou falar, claro, mas no dia 4 até o dia 28 de janeiro. Então, no dia 4 está assim, crise, né? Dor, ele tinha um problema no joelho, uma dor que subia para o corpo todo, aí a crise muito forte. E ele fazia prece, se mantinha calmo, ficava tranquilo, agradecia a Deus pela vida. Aí ele tinha uma melhora, porque ele melhorava o pensamento, ele tinha uma melhora. Aí ele ficava irritado, blasfemava contra a doença, se irritava com as pessoas que vinham cuidar dele, queria fazer as coisas que não podia. Aí nisso chegava o quê? Um obsessor por perto, ficava no quarto, ele se irritava ainda mais, falava palavras mais feias para os familiares. Aí o que acontecia? Vinha a dor. Aí crise de novo. Aí ele ficava tranquilo. Crise aguda. Aí ele fazia preces de até sair luz do seu perispírito. E aí os mentores mostrando isso para a mãe, viam que ele ia de crise aguda até melhora profunda. Só que ele não passava disso, porque quando ele estava muito bem de saúde, não tinha dor nenhuma, o pensamento caía. E ele atraía para perto de si espíritos obsessores. E nessa atração, os fluidos do corpo desequilibravam e ele sentia dor. Então, era uma doença providencial. Não era nada que o médico fosse lá e achava, olha, é essa glândula, é esse problema. Era uma doença espiritual. Então, ele melhorava o pensamento, melhorava a doença. Piorava o pensamento, piorava a doença. E sentia dores. Aí a mãe dele falou assim, bom, eu não posso fazer nada. Ele foi meu filho na terra, mas antes de ser meu filho, que eu gosto muito, que eu cuidei muito, ele é filho de Deus, assim como eu, assim como você, assim como todos nós. Então, Deus sabe o que faz, ele tem misericórdia e as suas leis são sábias e justas. Então, a gente tem sempre alguém que cuida de nós. Os espíritos estão por toda parte. E toda vez que a gente precisar, eles estão do nosso lado. É como se fosse acender uma lâmpada e acender a luz na sala. Então, a gente tem o tempo todo essa marca deles pela nossa vida. E encerrando agora com a história da abelha e da mosca varejeira que entraram numa cozinha, é muito interessante porque a abelha é muito amedrontada, né? E ela sai rapidinho quando entra alguém. E ela tem um ferrão. Então a mosca varejeira, que tem aquela asa azul toda bonita, ficava falando assim: por que você não se arruma melhor? E a abelha falava: mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, levar as coisas aqui para minha colmeia. E a mosca varejeira falava assim: mas você tem esse ferrão aí, as pessoas têm medo, as crianças têm medo. E ela falava assim: mas eu não quero ferrar ninguém, né? Eu não gosto de soltar esse ferrão em ninguém. É só uma defesa e acabo perdendo a vida depois disso. E aí entrou a gente na cozinha, entrou duas senhoras e uma criança, e a abelha logo saiu, porque ela, assim que entra alguém, ela sai, vai trabalhar. E a mosca varejeira ficou lá, pousando daquele jeito que a gente conhece. E aí uma senhora até falou: nossa, que mosca bonita, com as asas azuis. Só que elas saíram da cozinha. E a mosca então pousou numa massa de pastel, que estava lá para janta, e pousou numa criança, que estava bebendo água. À noite, perceberam que a criança estava com febre e que a massa dos pastéis estava estragada. Então, às vezes, né, a abelha vista daquele jeito, com medo por muitas pessoas, não faz mal nenhum. Enquanto que a mosca varejeira, toda bonita, enfeitada, plantou ali a sujidade, a imundície. Então, que os nossos pensamentos sejam assim. Que a gente, mesmo não tendo uma aparência como a gente gostaria de ter, a gente tem os nossos pensamentos limpos, claros, serenos, tranquilos, para a gente atrair esses espíritos que cuidam de nós. E que não sejamos como a mosca varejeira, numa comparação, né, levando sujidade e imundície para que a gente os repula, né? Então, a gente atrai os espíritos com o nosso pensamento. Então, vamos manter os nossos pensamentos elevados. Graças a Deus. Você responde 3 perguntas. Respondo. Quer pegar água enquanto a gente faz? Sim. Então, por que muitos usam ir ao cemitério no dia de finados? Sim, muitos usam ir ao cemitério porque foi a data estabelecida por esse padre desde a época dos abades. Ele instituiu o dia 1º de novembro. Aí depois, o dia 2 de novembro ficou para a Igreja Católica marcado. Muita gente vai nesse dia porque a nossa cultura, desde quando a gente foi criança,
é falar para a gente que esse dia é dedicado aos mortos para a gente visitá-los no cemitério. Então, a gente vai ao cemitério, visita, não tem problema nenhum, até que a gente comece a se conscientizar de que pode fazer uma oração para essas pessoas em casa mesmo, ou num parque, ou num lugar mais bonito que seja. Aí, no Livro dos Espíritos, até é boa essa pergunta, porque tem uma questão lá, mas os espíritos vão ao cemitério também nesses dias. Aí os espíritos respondem que vão porque as pessoas os chamam lá. Mas se fosse todo mundo para a praia e chamasse os espíritos na praia, eles iriam. Se fosse em casa, viriam visitar em casa, porque eles vão aonde está o nosso pensamento. Como nesse dia 2 todo mundo vai até o cemitério, os espíritos vão até lá, que é o lugar que eles conseguem encontrar os familiares. Mas se falar assim, eu prefiro fazer uma oração na minha casa, colocar um vaso de flor, fazer uma prece, com certeza esse ente querido passa por lá para dar um abraço e vai ficar feliz com essa lembrança. Pergunta da Fernanda Haddad. Pessoas queridas que desencarnaram há muito tempo e que podem já ter reencarnado, conseguem de alguma forma sentir os nossos pensamentos de amor, de saudade? Consegue. Todos os espíritos, se eles não estiverem bem no plano espiritual, o pensamento que eles vão receber é um pensamento de força para eles continuarem a luta deles. Se eles estiverem bem, isso fortalece ainda mais. Se eles estiverem reencarnados, eles sentem a nossa vibração. A gente não perde o contato com os espíritos que a gente ama, porque eles estão desencarnados ou porque eles já estão reencarnados e às vezes distantes de nós. Nós continuamos com o nosso pensamento ligado. E um dia, em sonho, por exemplo, né, se a pessoa tiver reencarnado, em sonho, esse encontro pode acontecer e pode até uma conversa, um esclarecimento sobre isso. Mas eles sentem sim. Pergunta da Sandra Vilela. Ontem eu ouvi uma música de Oswaldo Montenegro, que tinham várias perguntas, e uma me chamou muito a atenção. Se a vida continua após a morte, por que isso não é mostrado de uma vez para todos? Eu vi essa música, achei bacana também, é nova, né? Ele questiona, não ele questionando, porque ele falou que ele é bem devoto até, ele acredita em Deus, tudo, mas eu ouvi essa música e também achei interessante. É mostrado, né? Jesus, na época, antes de Jesus, antes de Cristo, já se tinha a noção da espiritualidade, mediunidade. Na época de Moisés, por exemplo, só foi proibida a comunicação com os mortos porque existia uma comunicação desequilibrada, que as pessoas queriam saber tudo, que se iam ganhar dinheiro, se iam ganhar guerra, se ia ficar com aquela família. Então, ele proibiu aquela comunicação que era desequilibrada. Jesus veio trazendo esse esclarecimento da vida futura há mais de 2000 anos. E o tempo todo, e a gente soube mais depois com Allan Kardec, há uns 160 anos, que os espíritos sempre existiram, sempre se comunicaram, mas a gente não tinha essa cultura, esse conhecimento. Então, tudo sempre esteve muito à mostra, mas só hoje a gente tem uma noção de palestra espírita, de programa espírita, de novela que mostra o espiritismo, de filmes espíritas no cinema. Hoje nós temos a divulgação, mas nós sempre tivemos essa mostra de que a vida continuava o tempo todo. Jesus foi o primeiro que marcou mais e disse: meu reino não é deste mundo. Quando ele disse isso, ele falou da vida futura e que existe uma vida no plano espiritual e que a gente iria para essa vida, porque ele falou: vou antes para preparar essa ida de vocês. Então, ele já mostrava para nós que existia. Na verdade, a gente sempre teve as notícias. Só que eu posso falar por mim. Eu, quando era criança, eu morria de medo, né, de saber que existia a morte, de saber que existia espírito. Se a primeira vez que eu fui tomar um passe foi na Federação Espírita de São Paulo, eu transpirava de medo, porque eu não sabia o que ia acontecer lá dentro. Então, a gente tem uma certa ignorância, né? A gente não conhece, a gente foi criado em outra religião, e depois, quando a gente começa a perceber e ver que não é nada daquilo, fala, puxa, isso é uma coisa bacana. Então, muita gente já nasce com esse conhecimento, já divulga, já busca, e outras pessoas, assim como eu, é depois de um tempo que começa a buscar esse esclarecimento, mas sempre tivemos. Obrigada. Muito bom, a gente quer agradecer a Eliana pela palestra, agradecer também a
participação, né, de todos aí, sempre perguntando, sempre comentando. A gente fica muito feliz com isso, né? Sim. Obrigado. Né? A gente muitos expositores aqui gostam dessa interação, que é uma coisa que o online permite muito bem, né? Que aqui presencial não daria para todo mundo falar ao mesmo tempo, né? Como acontece aí no online. Isso é muito bom. E a gente fica feliz de poder ter, né, vocês aí junto, né? E poder refletir bem sobre algo que é tão presente, né? Na nossa vida, né? Às vezes a gente não dá muita atenção, mas é muito presente. E muito esclarecedor e importante a gente ter essas boas explicações para conduzir melhor a nossa vida. Então, a gente quer desejar a todos aí que estejam bem, que tenham aproveitado muito, né, que esse dia dos mortos seja, na verdade, uma reflexão sobre a vida imortal, né, que permanece, graças a Deus. E a gente se encontra na próxima quarta-feira para mais uma transmissão. Nesse momento, né, a gente sempre lembra isso nas transmissões, né, no momento que a gente faria o passe, né, e estamos aqui no lugar, né, tudo certo, aqui tudo pronto, esperando um pouco mais para que isso se torne realidade. Nós temos falado, né, que nesse momento aí na sua casa, para você poder se abrir para esse momento, para receber as energias que vêm de Deus e da espiritualidade. Nesse momento, a gente convida todos para a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela dádiva da vida, que, embora não possamos compreender em toda a sua extensão, sentimos na alma que ela se expande, cresce e nos conduz para a felicidade que sentimos no coração, nos atrair até o Senhor. Que essas reflexões possam nos ajudar a avaliar melhor o valor que damos às coisas. E que a cada dia possamos voltar cada vez mais os nossos olhos a essa vida imortal, a verdadeira vida. E que saibamos aproveitar cada dia para juntar os nossos tesouros para quando voltarmos a viver essa vida junto daqueles que partiram antes de nós e aguardando aqueles que também nos seguirão para a pátria espiritual. Que o Senhor nos enriqueça cada vez mais nossa mente, nossos corações, para que, no que depender de nós, o nosso mundo possa ser cada dia melhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por nossa presença aqui, entre amigos, que não vemos, mas que sentimos estar sempre conosco. Que assim seja. Muito bom. A gente espera então vocês aqui na próxima quarta-feira. É isso aí. Um abraço.